Vamos então tratar do nosso último contrato típico e falar sobre a extinção dos contratos, porque no nosso próximo encontro eu já entro com responsabilidade civil. Joia? Ótimo. Então, o último contrato que eu tenho para falar para você é aquele que não cai na OAB, não despenca e despenca com força. Contrato de locação, ok? Então, vamos, coloca no caderno aí para mim, contrato de locação. Nós temos 3 espécies de locação que vão variar a depender do objeto. A locação, ela pode ser de coisas. A locação, ela pode ser de serviços ou de trabalho. Se ela tiver por objeto uma coisa móvel ou imóvel, a gente fala em locação propriamente dita. Se ela decorre de um serviço, a gente chama de contrato de prestação de serviço, que inclusive nós já vimos. E quando o objeto da locação for o trabalho, a gente vai falar em contrato de empreitada, que também já vimos esses dois, já falamos as diferenças da empreitada para prestação de serviço, já vimos as peculiaridades da empreitada, quando ela ocorre, direitos do empreiteiro, deveres do empreiteiro, direitos e deveres do dono da obra, e falamos da prestação de serviço, quando ela vai ocorrer e das suas peculiaridades. Ok? Então aqui nós vamos tratar, quando eu for falar do contrato de locação, nós vamos tratar da locação propriamente dita, que é a locação de coisas, podendo ser bens móveis ou imóveis. Ok? E o contrato de locação é aquele por meio do qual um dos contratantes, que é o locador, irá ceder, mediante percepção de remuneração chamada aluguel, o uso e o gozo de uma coisa a outrem, que é o chamado locatário. Então, nós temos o locador, que mediante o aluguel, passa o uso e o gozo ao locatário. Ok? Observe que as faculdades inerentes à propriedade que são transmitidas na locação é somente o uso e o gozo. Ou seja, a propriedade continua sendo do locador. Óbvio. É um contrato bilateral, porque ambos os contratantes têm carga obrigacional. Um de transferir o uso e o gozo e o outro de pagar o aluguel determinado. Também é um contrato comutativo, e você lembra o que é um contrato comutativo? Dentro da classificação de oneroso, nós temos o comutativo e o aleatório. O comutativo é aquele em que as partes discutem em pé de igualdade as cláusulas que estarão previstas nesse contrato, ok? Aí, ó, cada contratante já sabe de antemão as vantagens e desvantagens decorrentes da relação jurídica. Trata-se de um contrato consensual, porque se torna perfeito e acabado com a conjunção de vontades. E é informal. Por quê? Porque a lei não determinou para sua validade que ele seja feito de uma forma específica. Então, ele pode ser feito escrito, verbal, ok? Não há requisito para sua validade, requisito de forma. E é um contrato de trato sucessivo. Por quê, professora? Porque a remuneração devida pelo locatário vai ser paga em lapsos, sucessivamente no tempo, né? Mensalmente, semanalmente, a depender do que foi avançado entre as partes. Se ele é de trato sucessivo, lá na nossa classificação, quando eu dei essa aula, eu te contei que sendo ele de execução diferida ou de trato sucessivo, ele pode sofrer revisão, ok? Então, ele pode ser revisto, se houver alguma desproporção aí entre o valor devido e a coisa, ok?
Ele poderá ser celebrado por prazo determinado ou indeterminado, e quando for por prazo determinado, se a coisa não for restituída no fim do contrato e o locatário continuar pagando os aluguéis, esse contrato se prorroga por prazo indeterminado, admitindo renúncia. E essa prorrogação será tácita, decorrente do princípio do venire contra factum próprio, ok? Podemos avançar? Então, let's go! Quais são os elementos essenciais do nosso contrato de locação? A coisa, ok? Que é o objeto do contrato, que pode ser tanto um bem imóvel quanto um bem imóvel. A remuneração, que é chamada de aluguel, e o consentimento, da mesma forma que foi no contrato de compra e venda. Então, a coisa pode ser bem móvel ou imóvel. Se tratando de bens móveis, eles devem ser infungíveis, ou seja, bens que não podem ser substituídos. Pois se a coisa locada for substituída, o contrato não será de locação, mas será de mútuo. O que é o mútuo? É um empréstimo de dinheiro. Se você me entrega uma nota de R$10, me emprestou R$10, mas eu vou consumir esses R$10 e vou te entregar outros R$10, isso é mútuo. Por quê? Porque no contrato de locação você tem que restituir a coisa que foi locada, ok? Então só recai em bens móveis se forem coisas infungíveis. Ou seja, eu vou te emprestar o meu livro que foi autografado pelo autor. Você vai poder me devolver outro livro? Não, ele é infungível, ok? Há possibilidade de a coisa ser fungível e consumível, mas ainda assim não descaracterizar o contrato, como é o caso da locação chamada ad pompam et ostentationem, arranjos de flores ou frutos, objetos de locação. Remuneração é o chamado aluguel, é aquele valor que o locatário terá que pagar mensalmente ou semanalmente, a depender do contrato, ao locador para usar e gozar da coisa dada em locação, ok? É contrato oneroso, não te falei que ele é comutativo? Então ele precisa ter remuneração, ok? O aluguel, ele precisa ser certo, determinado ou determinável e sério. O que é sério? Se o preço do aluguel for irrisório, pode ser um contrato, esse contrato pode ser uma simulação para dissimular o quê? Um comodato, que é empréstimo de coisa infungível, ok? A alocação de bens móveis, ela está no Código Civil. E a de bens imóveis, ela está na Lei do Inquilinato, Lei 8245 de 91. O Código Civil, ele se aplica a toda alocação de coisas que não sejam imóveis, como eu disse, e para as móveis, a Lei 8245, que veda expressamente que se cobre os aluguéis de forma antecipada, exceto no contrato de temporada ou quando o locatário não der garantias ao locador, devendo realizar o pagamento até o 6º dia útil do mês em curso. A Lei do Inquilinato, que é a 8245 de 91, que estabelece as regras para a alocação de bens imóveis, ela também veda que o aluguel seja fixado em moeda estrangeira, em salário mínimo ou de acordo com a variação cambial. Então essas aí são as regrinhas quanto à remuneração. E aí nós entramos no consentimento. Olha, pessoal, é um contrato bilateral, então nós temos que ter consentimento
de ambas as partes, ok? E o consentimento, como eu disse para você naquela última vez que nós tratamos dele, ele precisa ser livre, esclarecido e ponderado, ou seja, livre, ele não pode ser acometido de qualquer coação sob pena de anulação por vício do negócio jurídico. Ok? Ele deve ser esclarecido, não sendo acometido de erro ou dolo, que também são vícios do consentimento que podem gerar a sua anulação. E ele tem que ser ponderado porque ele não pode estar eivado de vícios como o estado de perigo ou a lesão, ok? Todos esses são vícios do consentimento. Então, a vontade manifestada, ela pode ser tanto expressa quanto tácita. Se expressa, pode ser manifestada por escrito ou oral. O consentimento poderá ainda ser direto, quando você manifesta sua vontade diretamente ao locador, ou manifestado pelo administrador. No caso de um imóvel, por exemplo, para a imobiliária, você manifesta sua vontade de contratar para a imobiliária e a imobiliária conta para o locador. E no contrato de locação, haverá um desdobramento da posse por força desse contrato. A posse direta, ela será destinada ao locatário, ficando o locador com a indireta, ok? A propriedade, como eu te disse, que não se transfere, continua nas mãos do locador. Logo, se há desdobramento da posse e o locador continua com a posse e a posse direta não exclui a indireta e vice-versa, o bem locado ele não pode ser objeto de usucapião, ok? Passando aí aos conceitos e as noções iniciais, nós vamos para as obrigações do locador. Entregar a coisa ao locatário, acompanhada de todos os acessórios, salvo os expressamente excluídos. Manter a coisa em condições de ser utilizadas pelo locatário. Garantir durante o tempo do contrato o uso da coisa pelo locatário, devendo abster-se de praticar qualquer ato que prejudique o uso da coisa. O locador responderá pelos vícios redibitórios, defeito oculto que a coisa apresenta, vírgula, que lhe diminui, ficou melhor, que lhe diminui o valor ou torna inútil para a finalidade a que foi destinada. Ok? Nesse caso, o locatário poderá enjeitar a coisa redibindo o contrato, como poderá buscar o abatimento no preço, que são os dois direitos potestativos alternativos dado ao locatário, ok? Como vimos nos vícios redibitórios nossos últimos blocos aí. Contrato bilateral, todo mundo tem obrigação, não é mesmo? Quais são as obrigações do locatário? Utilizar a coisa conforme a sua destinação. Pessoal, se a coisa é destinada ao uso residencial, ela não pode ser usada comercialmente e vice-versa. Isso é alterar a destinação da coisa, ok? Isso é vedado. É obrigação do locatário observar e usar a coisa com a sua destinação correta, ok? Tratar a coisa como se sua fosse, devendo zelar pela coisa, evitando o perecimento e a deterioração. Pagar pontualmente os aluguéis. Em regra, o pagamento deverá ser feito no domicílio do locatário. Obrigação querable, salvo estipulação em contrário. Levar ao conhecimento do locador as turbações praticadas por terceiros que se pretendam fundadas em direito, decorre do dever de informar, originário da boa-fé objetiva, que deve ser observada tanto no início da formação do contrato, quanto em sua execução e no cumprimento dos deveres anexos, não é? Falo isso na sua cabeça todo dia.
Restituir a coisa locada a fim do prazo de locação. Para o locador, a obrigação principal é ceder o uso ao locatário. Porém, para este, é restituir a coisa a fim do contrato de locação. Se ele não restituir, o locador pode reaver a coisa através de uma ação de despejo, que poderá ser manejada diante da falta de pagamento do aluguel ou quando a coisa não for restituída. O locador, em regra, não poderá tentar reaver a coisa, nem o locatário restituí-la durante a vigência do contrato, sob pena de responsabilidade civil. Olha aí, foi o que eu disse para você, ó. A destinação da coisa. Se a locação for para fins residenciais, o locador não poderá reaver o imóvel locado em nenhuma hipótese antes da duração do contrato. O locatário pode restituir antes pagando a cláusula penal, mas não terá que pagar multa se tiver alterado seu local de trabalho por determinação do seu empregador. Como nós falamos, a obrigação do locatário é restituir a coisa ao locador fim do prazo de locação. Não é essa mesmo? Se a coisa se perder, gerando impossibilidade de cumprimento da obrigação pelo locatário, que é a restituição, sem culpa sua resolve-se a obrigação. O prejuízo será de quem? Do dono. A coisa perece para o dono. Mas se perder por culpa do locatário, terá que indenizar todos os prejuízos, lucros emergentes, lucros cessantes e danos emergentes, que são a soma das perdas e danos. Se houver deterioração, que é a perda parcial da coisa locada sem a culpa do locatário, o locador será obrigado a aceitar a coisa no estado em que se encontrar. Se deu por culpa do locatário, o locador pode aceitar o bem no estado em que se encontra ou recusar a recebê-la, em ambas hipóteses acrescido de perdas e danos. Se a coisa restituída melhorar, deve observar se o melhoramento se deu sem esforço ou com o resultante do trabalho do locatário. Se foi sem esforço, o lucro será do locador. Mas se o esforço for do locatário, em decorrência de benfeitorias, por exemplo, deve-se analisar se estava de boa ou de má fé. Se estava de boa fé, ele será ressarcido das benfeitorias necessárias e úteis, podendo levantar as voluptuárias e tem direito de retenção até que se pague as necessárias e as úteis. Se tiver de má fé, só receberá as necessárias. Joia? A alocação de bens imóveis, que está lá na Lei 8245, alguns pontos aqui, para fins de moradia, que é a residencial, artigos 27 ao 34 da Lei 8245, a lei determina que o prazo mínimo seja de 30 meses, ok? Vou dar uma acelerada aqui, porque o nosso prazo está ficando curto e eu ainda preciso tratar da extinção dos contratos. As despesas extraordinárias serão devidas pelo locador. O locatário não pode alterar interna ou externamente o imóvel sem consentimento do locador. Temos a locação por temporada, prazo máximo de 90 dias e ela admite a cobrança antecipada de aluguéis. E temos aqui para fins comerciais. Se o locatário for pessoa jurídica, mesmo que para fins de moradia, aplicam-se as regras da locação para fins comerciais. A alocação para fins não residenciais, ela engloba tanto os imóveis destinados ao comércio e à indústria, como aqueles que o locatário seja pessoa jurídica, ainda que esteja alugando para fins residenciais, acabamos de falar isso. Não há prazo mínimo ou máximo, ela pode ser celebrada por qualquer tempo de duração. Mas, se em virtude de fundo de comércio se agregar ao imóvel um valor econômico, o locatário terá direito à renovação compulsória, desde que já esteja há 5 anos usando o imóvel.
Quais são as garantias locatícias? Nós temos a caução, que trata-se de uma garantia real que recai sobre a coisa, podendo essa coisa ser bens móveis, imóveis ou títulos de crédito. Nós temos a fiança, que é a garantia pessoal, o contrato que nós acabamos de ver, quando uma pessoa ela se obriga perante ao credor, que se o devedor não satisfizer a prestação, ele irá fazê-lo. E o seguro fiança. O locatário se obriga a pagar um prêmio de um seguro para a seguradora, ok? Quais são as ações locatícias? Temos a de despejo, que ela vai ser manejada em caso de destinação diversa do bem ou falta de pagamento. Perdão, e restituição do bem, fim do contrato, se ele não for restituído. Ação revisional de aluguéis, restabelecer o equilíbrio contratual. Ação de consignação em pagamento, para você depositar em juízo o valor dos seus aluguéis, por qualquer motivo não puder ou não estiver conseguindo fazer o pagamento, para que não esteja em mora. E a ação renovatória, que é aquela para você renovar compulsoriamente se o contrato já durou 5 anos ininterruptos, ok? O locador, considerações finais, alienação do imóvel. O locador poderá alienar o imóvel objeto da locação, dando preferência ao locatário, ok? O locatário tem direito de preferência. O locador fala, vou vender, quer comprar, locatário? Não, obrigada. Mas ele precisa do seu direito de preferência ser dado a ele. Se o locador morrer, todas as obrigações do locador são transmitidas aos sucessores e se a morte for do locatário, haverá subrogação de pleno direito aos seus herdeiros, pois vai resultar da lei, ok? Sublocação, para que o imóvel possa ser sublocado, é preciso cláusula expressa nesse sentido no contrato, ok? A regra é que ele não poderá ser sublocado. E aí nós passamos a extinção dos contratos, findando o que é mais importante do contrato de locação. Contrato enorme, qualquer dúvida, ressalto, estou aqui à disposição. Quais são as causas naturais de extinção do contrato? A execução do contrato, você cumpriu as suas obrigações, está extinto, e ocorrência de fatores eficaciais, como o termo ou acidentais, ok? Se o contrato for celebrado por tempo determinado, quando vence o termo final, extingue-se o contrato. Chegado o seu termo final, extingue-se o contrato. Com a condição, sendo ela resolutiva ou suspensiva também, extingue-se o contrato, ok? E as causas excepcionais? Quando o contrato for invalidado, sendo nulo ou anulável. Ele poderá ser extinto por vício redibitório, sendo extinto por redibição, que é o defeito oculto. Há contratos em que as partes pactuam o direito de arrependimento, e aí se elas se arrependerem da celebração do contrato, este também será extinto. E causas supervenientes, a resilição, que pode ser unilateral, chamada de denúncia, ou bilateral, chamada de distrato, ok? E a resolução, que é a extinção do contrato pelo descumprimento da obrigação assumida por uma das partes. Por onerosidade excessiva também pode ser extinto o contrato, e a morte do contratante, se for um contrato personalíssimo, também vai gerar a sua extinção. E temos a exceção do contrato não cumprido, que eu já falei em aula para você. Exceptio non adimplent contratus. É a faculdade atribuída a qualquer das partes de um contrato bilateral, em que não haja prazos diferentes para a realização das prestações, de recusar a prestação a que se acha distrita, enquanto a outra parte não efetuar a dela, ok?
E aí nós colocamos fim à matéria de contratos. Qualquer dúvida que estiverem, extinção dos contratos é uma coisa muito tranquila, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem mensagens, vamos analisar juntos, eu estou aqui para sanar as suas dúvidas. Já te contei que o meu objetivo aqui é a sua aprovação, ok? Então conte comigo, um forte abraço. Nossos próximos blocos vamos tratar sobre a responsabilidade civil. Até mais!